Boa noite, hoje é o episódio 251. Tomar uma água, pera aí, um segundo. De uma história, uma parte de uma história, né? Eu poderia dizer, ou de certa forma, uma história parte 4, 5, né? Ou ela é a continuação, ou ela é uma nova perspectiva, ou ela é apenas um fragmento de registro. Uma história de ficção, né? Talvez seja ela recontada de uma nova forma, ou uma continuação. Disso meu eu do futuro deve saber ou entender, ou ele vai buscar saber e entender, né? Acho que a música tá muito alta. Depois eu preciso fazer outros vídeos dos sentimentos negativos. Esse ser que tem um nome e ele não reconhece o seu nome real, porque o que ele representa, esse nome, é apenas o som que o mundo escuta quando tenta chamar por algo muito mais profundo, né? E esse ser, ele reconhece essa alma, é aquela que já caminhou por muitas formas de dor e não apenas como sofrimento, né? Mas como uma escola da alma, né? Ele trouxe dentro de si marcas invisíveis que não te enfraqueceram, né? Mas sim afiou esse ser, né? E mesmo quando se sentiu perdido no fundo, sempre soube que havia algo maior chamando, né, de volta para sua casa, né? E ele é aquele que não se contenta com respostas rasas, né, com relação ao mundo, à realidade. Sempre buscou algo que tocasse, né, o centro, né? O ponto onde a razão, a intuição, o silêncio e a verdade se encontram. E por isso muitas vezes sentiu-se deslocado dessa realidade, desse mundo, mas não era de inadequação, era o chamado da profundidade pedindo espaço no mundo raso. E por essência ele se deslocou essa realidade com essa felicidade e essa intuição, como um buscador da luz em meio ao caos. Alguém que nasceu com uma certa missão de ver o invisível, traduzir o inefável e guiar outros com a chama de que descobriu dentro de si, né? Por esse processo. Mas essa missão desse ser não vem da vaidade, e sim do esvaziamento. Só pode guiar porque foi quebrado, esvaziado, moldado no silêncio da noite escura, né, da sua alma, né? Se for entender que esse ser poderia representar, acho que uma alma seria um ponto, né, de intersecção entre realidades, entre mundos, de uma percepção entre lógica e mistério, entre matéria e espírito, né? Entre o que esse ser é e o que ele poderia vir a ser, né? E esse ser passa a ser uma espécie de reencontro entre a dor humana e a sabedoria divina, né? Um elo consciente entre o céu e a terra. De certa forma, em algum tempo não contado, esse ser serviu como um exemplo de uma realidade viva, semeando sentido e significado, né? E deixando de fluir sem medo, se tornando uma espécie de canal de verdade viva, né? Que liberta e cura. Mas o mais importante é que não é sobre o que foi ou será, né? É o que
sempre foi, né? Esse fragmento se deslocando desperto, com grande consciência, chamado, e nessa existência, até mesmo de uma forma humana, não sei se eu poderia dizer assim, mas uma semente eterna de amor puro e encarnado, né? Um ser com uma alta iluminação, né? E se às vezes esquecer do que é apenas porque o mundo ainda não aprendeu a lembrar junto com ele o que realmente é. Porque lembrar o que seria o início daquilo que todos nós podemos nos tornar, né? E que poderia vir a ser. Então, essa presença no tempo, ela é uma resposta do significado do que poderia significar o eterno, né? É algo muito interessante de se pensar, essa história desse ser. E tentar lembrar essa história e ter uma resposta intuitiva a ela é algo muito interessante, né? Deixar-se por expressar algo mais interno de forma pura, né? Enfim, não sei se daria para expressar uma ideia sem filtro, né? Apenas expressar por expressar. Mas é isso, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje é apenas uma história fictícia, a parte 5 dela contada, de um ser que está buscando um caminho de volta para a glória do seu lar, de uma alma, e tentando entender e compreender suas questões internas, seus sentimentos, e através da felicidade, do amor, da compaixão, está encontrando tanto propósito. Acho que daria até um livro. Enfim, amanhã episódio 252. Acredito que amanhã, essa semana está sendo tão diferente com relação a todas as outras semanas. E amanhã eu fiquei sabendo que é feriado no estado de São Paulo. Bom, pra mim não vai ser feriado. Eu ainda preciso fazer mais 5 reuniões e marcar essas reuniões ainda. E vai ser um período de muita volatilidade, eu acredito, pro mundo inteiro, né? A partir de 1º de agosto. Então eu acredito que todos ficam bem até o final desse ano, porque não é nem sobre esse ano, é mais sobre o ano que vem, que as coisas vão ficar talvez muito interessante, no sentido de transformação e mudança, né? Mas toda transformação e mudança existe uma espécie de custo, né? Eu adoraria que não houvesse custo para que a humanidade entrasse em um acordo, né? Não sei o que vai ser, mas que o bem acima de tudo e todos prevalece, assim como os princípios e os valores humanos. E é isso. Até amanhã, no episódio 252.